A paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar convosco um texto das Sagradas Escrituras que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele era altamente instruído nas escolas judaicas, e então ele poderia falar de forma eloquente com qualquer pessoa, qualquer um, mesmo que a cultura na época, a cultura grega, valorizasse muito o saber. Aliás, a cultura grega, até hoje nós aprendemos nas escolas e na faculdade. Contudo, o apóstolo Paulo, ele anunciava o evangelho em Corinto de forma simples, sem qualquer erudição. E por quê? Paulo não buscava admiração humana. Paulo buscava a glória de Deus, que Deus fosse glorificado na sua vida. Se não vejamos os argumentos trazidos, da sabedoria humana, podem até atrair, conquistar ou persuadir pessoas, mas não podem transformar a pessoa. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Não é por muito falar, não é pela eloquência. Aliás, eu não sei porque muitos pregadores, eles querem enfeitar muito o pavão. Se o pavão Deus já enfeitou. O próprio apóstolo, que é discípulo do Senhor, ele não enfeitava muito. Jesus, ele pregava, nosso maior exemplo de pregador, ele pregava de forma simples, de forma figurada, para que todas as pessoas, sobretudo as mais simples, pudessem entender o que ele estava querendo dizer. E, no entanto, hoje, além desses pregadores, nós temos uma grande parte de pessoas que têm, em vez de pregar o evangelho da graça, estão pregando o evangelho da gracinha. Nós vemos piada nos altares, coisas, rodeios. Ora, se nós formos para a palavra, quando o apóstolo Pedro pregou, após o Pentecoste, quase 3.000 almas, ele se converteu, ele ficou dando rodeio, ficou fazendo gracinha, piadinhas? Não. O que o apóstolo pregou? A palavra de arrependimento. João Batista, o que ele dizia? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jonas, quando foi pregar em Nínive, ele pregou gracinhas para convencer o povo? De jeito nenhum. Ele pegou uma palavra de arrependimento. Porque hoje nós vemos os altares estão cercados de gracinha. O evangelho é da graça ou das gracinhas? Negativo. Nós devemos voltar ao verdadeiro evangelho. O que Jesus Cristo pregava? Ele pregava de modo a fazer com que as pessoas simples pudessem entender rapidamente o que a palavra de Deus queria. Uma transformação de vida interior. Uma palavra cheia de gracinhas pode até ali trazer um humor momentâneo, mas não vai transformar o coração daquele que precisa. Então eu quero deixar para vocês essa reflexão
É porque se você analisar a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, os grandes reformadores da igreja, ninguém fazia gracinha nos altares, porque hoje os nossos púlpitos estão cheios de pessoas que querem fazer gracinhas no altar, pregando palavras cheias de rodeios. Voltemos ao verdadeiro evangelho de Deus, conforme Deus quer que nós pregamos. Amém? Medite nessas palavras, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. Medite nessas palavras. Eu, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A eles seja dada a honra, a glória e o louvor.